WhatsApp. Não é? Não? O WhatsApp deixa o crente acordado, porque ele quer saber as últimas notícias do dia. Então, mas estou feliz em estar com vocês nessa oportunidade e dizendo a vocês que não é fácil falar sobre um assunto tão complexo, que é falar sobre provação. Na verdade, todos nós, todos os dias, enfrentamos provações. A dona de casa, quando vai fazer aquele almoço que não dá certo. Ou então o marido traz uma visita de última hora. Eu sei que isso não acontece só lá em casa. Aí, às vezes, tem que passar por uma prova do ovo frito. É uma beleza isso. É assim lá? Ovo é uma comida muito legal porque é um projeto de frango. Tem todos os... tudo que a gente precisa para nos alimentar. Mas eu fiquei pensando na importância desse tema e como nós, às vezes, sem percebermos, usamos algumas palavras nesse sentido. Geralmente a gente ouve crente dizendo assim, fui tentado. Já ouviu alguém dizer isso? Já perto de você? E ele disse, mas a carne é fraca, por isso eu pequei. Aí outros, na verdade, dizem assim, estou passando por uma tribulação. Ou tive um dia atribulado. Geralmente usa um termo assim, estou passando por um deserto. Ou então, estou passando pelo vale. Isso é papo de crente, porque só crente diz essas coisas. E nós, às vezes, também ouvimos alguns dizendo, estou sendo provado por Deus. Mas são termos constantemente que nós usamos. E o interessante é que todos nós, um dia, passamos por uma tentação ou fomos provados. A tentação e provação caminham bem juntos. E às vezes nós temos dificuldade em distinguir se estamos sendo tentados ou se estamos sendo provados. Dá um nó na cabeça da gente esse negócio, porque são bem parecidas as coisas, mas a Bíblia nos ajuda a entender o que é uma provação, o que é uma tentação, ou até mesmo entender se estamos passando por um momento de tribulação. E aqui tem um professor de teologia sistemática, sentado ali, de gravata. Então, a gente não vai falar sobre a grande tribulação, nem pós-tribulação, mas a gente que está vivendo nesse tempo, temos um desafio de fugir da aparência do mal e vivermos no centro da vontade de Deus. O interessante é que, no Antigo Testamento, a gente não encontra praticamente passagens bíblicas que nos levem a pensar em tentação, mas nos leva a ver muitas pessoas sendo provadas. E a aprovação é coisa muito interessante. Hoje eu estava pensando como é que Deus permite que um homem como Daniel termine na cova dos leões. Você já pensou nisso? Como é que Deus permite que um homem de oração termine dentro da cova dos leões, e leões famintos? Como é que Deus permite que homens fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego adentre
uma fornalha aquecida várias vezes mais. E Deus permite isso. A gente não consegue entender como é que Deus permite, como um profeta como Jeremias, termine dentro de uma cisterna, sendo alimentado a pão e água. Nós diríamos, Deus não está nesse negócio, ou Deus esqueceu de mim, se isso fosse conosco. Ou até mesmo Cristo, dizendo assim, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Tem dia que pastor tem vontade de dizer isso para Deus, sabia? Diz assim, Deus, estou saindo na carreira, porque combati o bom combate, acabei a fé e saí na carreira. Tem dias difíceis para nossas vidas que parece que toda a nossa força acaba, se esvai, que nós nos sentimos, não é, como a laranja depois que foi chupada, só sobrou o bagaço. E a gente depende de Deus. Vamos perceber, irmãos, que 3 coisas interessantes. A primeira delas é que Deus não está na tentação, mas Deus está na provação. E Deus também está no seu momento de tribulação. E a gente diz, como é esse negócio, né? Deus permitir que eu fique atribulado. E Deus permitir que eu passe por uma prova tão difícil como essa. Porque a questão é que Deus quer tratar com o nosso caráter e com a nossa fé. O salmista no Salmo 23, que eu chamo o Salmo da ovelha, e a maioria chama o Salmo do pastor, mas quem fala é a ovelha. Então não é do pastor, é da ovelha. E ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra, o que mesmo? Da morte. Aí é aperreio grande, não é não? É. Até Karina passa por isso. Vale da sombra da morte. Agora olha só, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a grande diferença. Deus não nos deixa sozinhos no tempo da provação. Mas quanto à tentação, e sabe que ele diz para nós, fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação você vence correndo. Se você ficar, você cai. Aí você diz, mas a carne é fraca. Não, você tem que correr. Se não correr, então se arrebenta. Olha para a Bíblia, por favor. Vou começar a pregar, tá? Tem até meia-noite. Então, olha só. Tiago, capítulo 1. Tiago diz assim, no versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Mais adiante, ele nos diz assim, para nós, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Algumas verdades estão nesses versículos que nós lemos. Primeira coisa que precisamos entender é que a tentação é uma ação maligna. Deus não nos tenta. Diga isso aí para o seu vizinho. Deus não nos tenta. A gente precisa ter essa consciência. Porque às vezes a gente acha que Deus é culpado pelos nossos pecados. Então a Bíblia diz que Deus nem é tentado e nem tenta a ninguém. Quando Jesus ele esteve no deserto, depois do batismo, eu gosto de ler o texto porque ele diz assim, que Jesus foi conduzido pelo Espírito, e se você olhar tanto Mateus quanto Lucas, a palavra Espírito está com letra maiúscula. Ele diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Mas há uma tradução que diz para ser provado. E o interessante é que lá estava um ser criado por Deus chamado Lúcifer e ele foi tentar a Jesus. Mas a questão é que o Espírito de Deus não levou Jesus para ser tentado, mas ele levou Jesus para ser provado. E aí o diabo diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pães. Tem alguma coisa errada se você tem poder de transformar algo para satisfazer a sua necessidade imediata? Talvez se fosse eu, dizia pão quentinho, porque pão quentinho tem um cheiro tão... A segunda coisa que a gente pensa é na manteiga. A gente já começa a nossa mente trabalhar com pão quentinho. Aí o diabo diz, faça essa pedra ou pedras transformar em pães. Ele diz, nem só de pão. Olha a consciência, olha a consciência. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu gosto de ser batista, porque uma das coisas interessantes é que nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. A gente olha para a Bíblia e percebemos, quando nós olhamos, percebemos que Jesus, ele usa a palavra. O diabo oferece os reinos, o diabo oferece poder, fama, mas ele termina dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Isso quer dizer o que Tiago está dizendo, que Deus não é tentado e nem tenta a ninguém. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você é vencido pela tentação, Deus não é culpado. E aqui Tiago diz que nós somos vencidos pela nossa própria concupiscência, os nossos desejos. Mas em nós passamos por isso. A tentação é uma ação maligna. E quando nós observamos que a ideia da tentação é nos destruir, é nos abater, é envergonhar o nome de Deus em nossas vidas. A aprovação não. A aprovação vem para glorificar o nome do Senhor Jesus.
Aí tem uma história na Bíblia bem interessante, que é a história de Jó. Jó era um camarada muito legal, um dos caras mais legais da Bíblia, sabia disso? Porque Deus disse que ele era um camarada que é mesmo reto, temente a Deus e que se desviava de quem? Do mal. Olha só, Deus fala a respeito de pessoas assim, pouquíssimas. Uma outra pessoa que Deus fala sobre isso é um homem chamado Noé. Mas Deus fala a respeito de Jó, que ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas sabe para quem Deus está dizendo isso sobre Jó? Ele está falando com Satanás. Satanás estava passeando. E aí Deus diz assim, você viu meu servo Jó? Aí ele disse, vi. Gente boa. Aí Deus disse, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você conhece alguém aqui na igreja assim? Conhece não? Olha para a pessoa que está do seu lado, se não é essa pessoa. Por que a gente tem medo disso? Por que a gente tem medo de ser o que a Bíblia está dizendo? Olha bem, e aí, quando Satanás ouve isso, ele diz, também, né, com o que ele tem, com tudo isso que você dá para ele, em outras palavras, Satanás disse, até eu conseguiria fazer tudo isso que ele faz da forma que você o trata, que você o abençoa, que você o protege. Tira a cerca aí, tira a proteção para ver se ele não se rebela contra você. Aí Deus diz assim, está liberado. Provação é uma coisa muito interessante. Tem dia que as coisas parecem que não dão certo, não é assim? Você trabalha, mas não dá certo. Você fez tudo certo, mas no final não deu certo. Você fica frustrado. Você fica zangado. Você chega em casa destruído. Você diz, que dia difícil. Agora imaginemos bem o dia de prova de Jó. O filho estava dando uma festa e morreu. Aí o cara trouxe a notícia. Quando vai sair, morreu também. E acabou também. E foi acabando. E aí no final do dia ele diz assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do... Jó disse que foi o diabo? Não. A consciência do que Satanás não fazia parte nem da sua vida, nem da sua história. Às vezes nós temos essa dificuldade. Ele estava passando por uma tentação? Não, ele estava enfrentando uma provação. E ele sabia que a provação vinha de Deus. Aí Satanás achou pouco, não foi? Naquele outro dia, que Deus diz assim, você viu ele lá? Agora ele não tem filhos, agora ele não tem camelo, não tem jumenta, ele não tem nada. Só tinha uma mulher lá. E uma mulher que aperreia ele. Parece que ele estava ouvindo Salomão, que é melhor, né, morar numa casa cheia de goteira do que com a mulher briguenta. E a mulher de Jó estava lá, de olho nele. Agora não tinha mais as vaquinhas, não tinha mais nada, e agora só tinha crise, tinha dor, tinha lágrima e tinha sofrimento dentro daquela casa. Irmãos, quando nós imaginamos a situação da família de Jó, é crítica, porque ele perdeu tudo. E aí, Satanás disse, também ainda com tudo que ele tem, mexe na saúde dele. Aí Deus disse, pode mexer, porque ele é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás mexeu no corpo de Jó, trouxe doenças, chagas, impaciência. O negócio coçava.
E ele pegava um pedaço do caco de telha para... Que desespero! Você imagina o desespero desse homem? Porque a gente lendo assim, é um negócio muito simples, não é? Ah, não, ele teve uma chaga, pegava um caco de telha, coçava e sentou na cinza, e parece um negócio muito simples, mas não, é algo terrível, doloroso, cruel, que mexe com a alma, com os sentimentos, com o brilho desse homem. E aí tem uma mulher, gente boa, lá do lado desse, e diz: rapaz, tu tá acabado. Tu perdeu os filhos, perdeu as vaquinhas, o jumentinho, acabou tudo. Não tem nem amigo. Todos se foram. Sabe o que é melhor para tu? Melhor morrer. É melhor morrer do que ficar vivo nessa situação. E ela diz assim: deixa esse Deus para lá. Sabe o que ele diz? Tu é doida, é, mulher? Tu ficou pneu? Deus nos abençoou muito. Ele cuidou de nós o tempo todo. Agora sobre nós veio uma tempestade da vida. E por que temos que abandonar a Deus? Essa é a consciência da provação. Mais adiante ele dá um grito de desespero. Sabe qual é o grito de desespero de Jó? Não é: Deus, tu não presta, Deus, tu me abandonaste, Deus, tu me deixaste, Deus, tu me fizeste tudo isso comigo. Pelo contrário, sabe o que ele diz? Mas eu sei que o meu Redentor vive. A provação nos chama para perto de Deus. Ele não nos afasta de Deus. A provação nos traz para perto de Deus. E sabe a coisa linda do livro de Jó? É ele no final dizendo assim: sabe uma coisa, Deus? Eu te conhecia só pelo que os outros contavam, pelo temor que eu tinha, mas agora eu te conheço melhor. Os meus olhos te veem. Fiquei pensando nisso hoje, como isso é belo, fantástico. Aí tem crente que diz assim: não peça paciência não a Deus, não, que Ele manda aprovação. Não é isso que os crentes dizem? As pessoas dizem isso: não peça, pelo amor de Deus, não peça paciência que vem provação. Mas aí Tiago diz o seguinte, que a provação, ela gera paciência. E paciência vem de Deus. Ninguém é paciente porque tem um temperamento bom, não. Sabia disso? Não tem ninguém bom, não. Até os fleumáticos, né, irmã? A irmã ali, a psicóloga, ela sabe. Porque fleumático, quando desembesta, não tem quem segure. É melhor lidar com um sanguíneo. Porque o sanguíneo grita logo. O fleumático é aquela velha passagem que diz assim: vingança é um prato que come frio. Você pensa que ele está morto, mas ele está projetando a sua morte. Mas aí nós, tem um monte de... Os maridos estão rindo, dizendo para a esposa: espera. A gente olha que Deus, Ele olha para nós de uma forma maravilhosa. E aí nós precisamos entender que provação e tentação estão interligadas. Mas precisamos ter uma consciência de como Deus quer tratar isso conosco. Como Deus quer tratar isso de uma forma maravilhosa, para nós entendermos que Deus, Ele é um Deus grande. Eu quero te levar ao Antigo Testamento. Olha só. No livro de Abacuque. Porque Abacuque, na sua oração, ele pergunta a Deus assim: até quando? Você já viu isso? Você já passou isso na vida? Até quando, Senhor? Tem coisas que a gente acha que nunca vai acabar. E a gente diz: não aguento mais, até quando? E essa foi a expressão de Abacuque, mas ele chega ao final da sua oração, em meio às crises e em meio à provação. Sabe o que ele diz no versículo 17?
E você sabe de qual? Ainda que a figueira não. E o que é que mais acontece? Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. O que é que ele diz? Termina dizendo o quê? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso aqui é crise. Isso aqui é luta. Isso aqui é prova. Isso aqui é tempo difícil. E Deus, na verdade, Ele prova a nossa fé para fazer com que sejamos mais resistentes. Tem um monte de crente fraco. Sabia disso? Qualquer tempestade cai. Mas tem crente que a tempestade vem e ele permanece firme. Sabe por quê? Ele passou pela provação. Ele passou pelas provas da vida. Ele sabe, na verdade, que Deus está com ele. E aí nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer isso, trazer essa consciência para nós. Mesmo que falte tudo, Deus continua sendo o mesmo. A gente cantou hoje à noite aqui, né? Se Ele curar, Ele é Deus, mas a gente quer que Ele cure. Mas se Ele não curar, hein, Ele continua sendo Deus. É bem assim mesmo? A gente fica zangado porque Ele não fez. Porque a gente quer que Ele faça. Mas nem sempre Ele vai fazer. Às vezes Ele quer tratar conosco, com o nosso coração. Ele quer tratar com a nossa vida. Ele quer nos consertar. Ele quer ajustar o nosso viver. E a gente olha o seguinte, irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele traz para nós uma ideia muito lúcida, que provação, na verdade, é um teste. Não é que Deus seja sadista. Não. Ou sadomasoquista. Também não. Ele quer só nos aperfeiçoar. Às vezes a gente é tão arrogante, não é? Você já disse assim, não precisa de ninguém. Você já disse isso alguma vez? Não precisa de ninguém. Quando você está cheio da grana, não precisa de ninguém. Quando você tem muita saúde, aí você diz, não precisa de ninguém. Aí você já precisou de R$1? R$1. R$1. Pode falar com o Geto, que ele resolve. Mas, tem dia que R$1 é uma fortuna. Sabia disso? R$1. $0,25. R$1. Você disse, se eu tivesse R$1 aqui, eu ia comprar um pãozinho ali na padaria. Aí você tem que pedir a alguém. Aí Deus quebra a gente. Ensina a gente a ser humilde. Pequenas coisas, não é? Você diz, não precisa de ninguém, mas aí você vai para o hospital. Aí você precisa de um acompanhante para te levar para o banheiro. Sabe? Aí Deus quebra a sua arrogância. Provas que Deus quer tratar conosco. Coisas pequenas, que Ele vai nos ensinando a viver melhor, a percebermos que nós não somos tudo isso. Mas, na verdade, é uma prova. Provação é um teste de fé. É uma tentativa, realmente, que Deus traz para nós. Para nos ensinar a caminhar com Ele. E quando nós criamos os nossos deuses, é necessário passarmos pela prova. Tem um camarada na Bíblia muito legal, que a Bíblia chama de o pai da fé. Sabe de que eu estou falando? Sabe, né? Aí um dia ele teve um filho. Sabe, filho? Filho é gente boa. E o filho dele era um camarada chamado Isaac. Isaac era a última esperança de Abraão. Aí sabia o que aconteceu? Abraão começou a dar mais atenção a Isaac do que a Deus. Sabe quando você compra aquele carro? Sabe aquele carrão? Que você deixa de vir para a escola bíblica para ir para a praia?
É desse jeito, certo? Quando você não tinha aquela casa, mas agora você fica lambendo aquela casa, e você não vem para o culto porque não tem tempo, que está cuidando da casa. Vai ficar também a casa, né? Tem coisas no nosso coração que vão tomando o lugar de Deus. É aquela moça que não tinha namorado, arrumou um namorado, né? Tem alguém aqui sem namorado? Além de uma pessoa que eu conheço? Ah, olha só. Aí eu começo a ocupar o lugar de Deus. Foi isso que aconteceu com o coração de Abraão. Isaac passou a ocupar o primeiro lugar no coração de Abraão. Aí sabe que Deus disse para Abraão? Ô Abraão, somos amigos, cara. Então quero que você me ofereça o que você mais ama. Sabe o que ele disse? Estou frito. Eu imagino Abraão dizendo assim, o que é que Sara vai pensar? Porque homem casado pensa logo no que a mulher vai pensar. E aí ele prepara-se para matar o filho. Sabe por quê? Não é que Deus não amasse Isaac, mas é porque Isaac estava tomando o lugar de Deus na vida de Abraão. Queridos, isso é muito sério para nós, então Deus vai nos dar um choque. Quando as coisas, ou pessoas, ou situações passam a ocupar o lugar de Deus. Então Deus precisa nos provar. E foi assim. Aí ele amarrou Isaac. Ele sabia que Deus podia ressuscitar Isaac. Mas ele precisava saber que Deus era mais importante do que Isaac. Às vezes nós entramos nesse esquema e vai ser necessário Deus nos provar. A gente às vezes tem que passar pelo fogo da provação. Precisamos aperfeiçoar. E aí, quando nós observamos isso, como Deus trata esse entendimento de Deus com Isaac e Jacó e Abraão é maravilhoso. Mas nós precisamos aprender a obedecer a Deus. A provação, ela é muito séria. Todos nós passamos por isso. Agora, ela não traz para nós dor. A provação no final traz para nós alegria. Quando a gente lê o Salmo primeiro, ele é um salmo de conselho. Se a gente não quiser sofrer, a gente olha para ele, não é? Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos, e nem se assenta no caminho dos, e nem o que mais? Ah, tá, não se detém. Sabe o que a gente faz mais na vida é se deter. Você sabia que tem crente que não veio por causa do último capítulo da novela? Ainda tem. Você sabe que muita gente sábado vai deixar de fazer muita coisa por causa do jogo do Mengão? E se marcar um evangelismo às 17 horas de sábado, você vai contar só com Jetro. Viu que é provação? É isso aí, que prova terrível para Jetro. Ei, já pensou? Sábado, às 17 horas, Jetro posto aqui. É provação. É isso aí. Queridos, na provação, Deus vai tratar com as coisas que nós gostamos. Não é com as coisas que nós não gostamos. Por isso nós achamos tão difícil de abrir mão, de dizer não para Deus, de dizer, na verdade, que Ele pode passar sem isso. Agora, nós precisamos entender que geralmente gera tentação, porque anda junto provação e tentação.
E nós precisamos compreender que a obediência é o fator preponderante para a gente vencer a aprovação, consequentemente, a tentação. Quando nós vemos tudo isso, entendemos algumas coisas. Que a aprovação nos leva a crescer na fé. A aprovação não nos faz diminuir na fé. A aprovação nos leva a crescer, a caminhar mais perto de Deus. Eu gosto de ler sobre um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E foi andando. E foi andando. E continuou andando. E ele andou tanto com Deus, que Deus disse assim, não precisa mais voltar. Fica comigo. Mas começa assim, e nasceu Metusalém, e andou Enoque com Deus. O que nos faz começar a andar perto de Deus é alguma coisa que aconteceu conosco. Quando acontece alguma coisa em nós que nos faz olhar para Deus, nós começamos a andar mais perto de Deus. E aí, ele começa a nos ensinar que a aprovação nos leva a crescer na fé, como Jó fez a descoberta. Eu te conhecia de ouvir falar, o Deus histórico, mas agora os meus olhos, eles te veem, eles contemplam, eles sabem quem é o Senhor. Olha só no Salmo, o salmista fala muita coisa, mas o Salmo 34, versículo 19, ele diz para nós algo interessante. Salmo 34, versículo 19, ele diz assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. As aflições podem serem muitas, mas o Senhor livra de todas. Não precisamos ter medo da provação. Nós precisamos lutar para ser aprovado. O nosso coração precisa estar voltado para Deus. A aprovação, na verdade, vem para nos aproximar de Deus. A aprovação vem para nos desafiar a confiar mais em Deus. É para isso que a aprovação vem. Quando você olha no tempo de crise, no tempo de dificuldade, que todas as portas parecem que estão fechadas, aí o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. Você sabe que tem um Deus que vai cuidar de você. É no tempo da prova que você olha para Deus. No tempo da tentação, você não olha para Deus. Mas no tempo da aprovação, você olha para Deus. A tentação nos faz mudar o olhar. Mas a aprovação nos faz olhar para o autor da vida. E aí nós precisamos entender isso. Você já leu o Salmo 42? Eu gosto demais desse salmo. Olha o que o salmista diz, no Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a sua face, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porque me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Aí ele faz uma pergunta de uma crise existencial profunda. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei. No tempo de crise, nós precisamos depender de Deus.
mesmo que as lágrimas se tornem o nosso alimento, mesmo que a gente chore, mesmo que nós nos quedamos aos pés do Senhor todos os dias, mas nós precisamos entender que Deus vai estar estendendo as suas mãos para nós. Ele não vai nos deixar sozinhos. E aí você observa o seguinte, que a aprovação faz parte da pedagogia de Deus. Sabia disso? Parece estranho, mas é a forma de Deus tratar conosco. Em Filipenses 4, a partir do 11, Paulo começa a dizer assim, porque eu aprendi a viver contente em todas as situações. Eu aprendi a ter pouco e até a comer na casa de Salomé, porque lá tem muito. Tem não, Salomé? Tem. Dê um glória, Salomé, porque lá tem mesa farta. Eu aprendi a ter pouco e aprendi a ter em abundância. Aprendi a passar também por necessidades. Aí ele chega ao versículo 13, que as mulheres gostam, né? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. A aprovação nos ensina a depender de Deus. Ele está dizendo que Deus é presente quando a gente tem pouco, mas Ele é presente quando a gente tem muito. Ele é presente quando nós estamos rindo, Ele é presente quando nós estamos em tempos de lágrima. Esse Deus não nos deixa em nenhuma circunstância. A prova pode ser grande, mas o Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. E aí nós podemos perceber que Deus nos ensina. Aí Paulo diz, eu aprendi a viver. A escola de Deus é maravilhosa. A aprovação produz perseverança. E nós vivemos um tipo de pessoas que não são perseverantes. Mas Tiago diz que ela gera perseverança. Nos torna fortes. A aprovação é um teste de fé. E Deus nos prova. E o diabo nos tenta. Mas Deus não nos tenta, Deus nos prova. A provação pode ser grande, mas ela não vai fazer você cair. Ela vai te manter em pé. Você vai permanecer firme. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que os camaradas sofreram. Eles passaram por apertos, mas todos eles venceram por causa da fé no Senhor. Nós também. O nosso desafio. Por isso nós precisamos pensar que quando a nossa fé é testada, ela fica mais forte. E nós precisamos entender que Jesus não nos prometeu uma vida de facilidades, mas Ele nos ofereceu uma vida de dificuldades e uma vida de desafios. Ele diz, eu tenho vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Diga para o seu vizinho, tenha bom ânimo. Você é um vencedor. Isso aí. Ele disse, eu venci o mundo. E aí Paulo mais tarde diz, porque em Cristo somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Somos vencedores pelo Cristo vencedor. Eu quero nessa noite te encorajar a continuar dependendo de Deus. Se você for tentado, perceba bem que não é Deus. Então fuja da aparência do mal. Corra, corra. E a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você está sendo provado, permaneça firme, porque a fé
é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o meu justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor.